Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você. Novas previsões mostram que o fenômeno El Niño, responsável pelo excesso de chuva na região sul do Brasil, vai se intensificar ainda mais nos próximos meses e pode ser o mais forte da história. O Centro Universitário Franciscano cedia a oficina de atenção primária à saúde em Santa Maria. A atividade busca qualificar gestores de saúde pública. O Jornal da Unifra vai trazer ainda o esporte com uma renúncia surpreendente no futebol de Santa Maria. Estudos sobre o meio ambiente e sobre a temperatura global mostram novas previsões para o efeito do El Niño. Na mais recente divulgação científica da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, o superaquecimento das águas do Oceano Pacífico pode atingir a maior variação desde que o fenômeno é estudado por especialistas. Para falar sobre este assunto, o Jornal da Unifra recebe o professor do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Centro Universitário Franciscano, Galileu Buriol. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Unifra. Obrigado. Desde já, muito obrigado por ter aceito também o nosso convite. Professor, eu quero, antes da gente falar do efeito do El Niño, eu quero mostrar para o senhor aqui, ó. A gente teve, professor, entre os dias 2 e 12 de outubro, 329,4 milímetros de chuva. E o dia que mais choveu em Santa Maria nos últimos dias, dia 8 de outubro, 182,4 milímetros. Aí muitas pessoas, professor, olham esses dados e ficam se perguntando, mas o porquê das enchentes, né? O senhor sabe explicar para a gente o que originou tanta chuva assim e também, claro, por que o solo não dá conta de absorver tanta água e, consequentemente, os rios acabam transbordando? Bem, a gente observa que a chuva foi prolongada do dia 2 ao dia 12. Ao dia 12, né? Então, certamente, e a chuva de maior intensidade foi no dia 8. Então, no dia 8, com a chuva do dia 2 a dia 8, já tinha encharcado o solo, né? O solo estava saturado. Sim. Os macroporos, os microporos estavam cheios, né? Sim. Então, essa chuva de grande intensidade, ela praticamente escoou pela superfície, né? E os locais de escoamento é a rede de drenagem. E aí o que houve? Houve uma quantidade de água muito grande. Uma quantidade de água muito grande e transbordou, né? Essa é a explicação, né? É um efeito mais ou menos, professor, como de uma esponja, em que a gente enche a esponja d'água e a partir do momento que ela não absorve mais, ela acaba transbordando a água. Justamente. E essa esponja, nos últimos anos, ela diminuiu sua porosidade, macroporosidade, em função da compactação do solo, principalmente nos centros urbanos, em função do concreto, asfalto, então diminuiu. Então, mais água atinge, outra coisa também, e mais rápido. Sim. Como ela não infiltra, ela mais rapidamente ela escoa, então a enxurrada é maior. Perfeito. Professor, a gente tem agora umas telas aqui para falar do fenômeno El Niño e a gente já vê, por exemplo, essa foto aqui é da NASA, né? O satélite mostra dia 12 de outubro, exatamente a última segunda-feira, e a gente já vê, professor, na região do Oceano Pacífico, aqui na região equatorial, olha só, a água com essas colorações mais avermelhadas, né? A imagem é um calor já que atinge cerca de quase 4 graus acima da média para essa região aqui. E a gente tem informação, a pesquisa mais recente, professor, é de que o fenômeno El Niño, que já está, de certa forma, forte neste ano de 2015, ele pode ser forte e talvez igual ou até superior ao de 1997, que, pelos estudos, seria o mais forte até então. Inclusive, a gente tem até aqui as temperaturas, professor. De que maneira os cientistas analisam isso e por que eles chegam a essa conclusão? É provavelmente por essa diferença das temperaturas? Não, quanto maior a diferença, maior é a intensidade do fenômeno, né? Sim. Eu poderia explicar o fenômeno, talvez,
para entender melhor. Agora, aqui há uma tendência realmente, ó, de ascensão da curva, né? Sim. Então, agora, qual é a tendência? Não sei no momento, né? Ela poderá ultrapassar ou poderá ficar no meio. Igual. A gente até observa, se a gente pegar aqui o pessoal de casa também, 2015 e 1997, só para a gente ter uma ideia, lá em abril, quando iniciou o fenômeno em 97, foi o mais forte que se tem registro, a temperatura começou com 1/10 acima da média normal, né, de temperatura. E o de 2015 já estava 7 vezes a mais que isso. E aí nós tivemos, professor, depois um avanço muito grande em 97, mas me parece que 2015 teve um certo estacionamento aqui em 1,5 grau de temperatura, e até então não. Mas por que muitos talvez acreditam que ele pode ser tão forte quanto o de 97? Pelos efeitos, pelos estragos que ele tem causado, professor? Possivelmente, né? Porque isso pode, as frentes, mesmo a temperatura oceânica estar 1,5 graus a mais da normal, Sim. A interrupção das massas de ar pode ser maior, né? Sim. As frentes podem ficar mais tempo estacionária nessa nossa região, né? Perfeito. Então, depende, não depende só da temperatura. Da temperatura, depende também das circunstâncias geral da atmosfera regional também, Sim. né? Vamos dizer. Eu até vou pedir para o Robson Brilhante, que é o nosso diretor de imagem, voltar exatamente uma tela anterior, que nós temos uma imagem até mais ampliada da América do Sul, exatamente essa imagem, professor, e aqui a gente consegue explicar bem até para quem está em casa. Então, com o fenômeno El Niño, com o superaquecimento das águas, a gente tem aqui toda essa região da Cordilheira dos Andes, praticamente, aqui, ó, uma região em que fica muito quente, assim como o Nordeste do Brasil, né? E a gente tem nesse cone sul aqui, praticamente, da América do Sul, ó, a gente tem toda uma região muito chuvosa. E eu gostaria que o senhor explicasse o porquê dessa diferença, professor. Diferença sim. De situação. Acredito que seja pelas frentes frias que estacionam, é isso? As frentes chegam, e existe a corrente de jato, existe um empecilho de elas avançarem, né? Então elas ficam estacionárias. E muitas vezes elas ficam estacionárias assim com maior, vamos dizer assim, maior ação numa região, como ela está sendo nesse ano no centro do Rio Grande do Sul, né? Perfeito. Às vezes elas, em outras oportunidades, mais no norte do Rio Grande do Sul, como houve em 82, 81, em Santa Catarina. Sim. Então ela depende, né, da circunstância. Isso é variável, da não dinâmica, tem como prever. Os meteorologistas, eles conseguem, principalmente hoje em dia com a grande quantidade de dados e modelos, eles conseguem chegar a uma previsão razoável, né? Então é isso que acontece, né? Então por isso o grande volume de chuva também nessa região central. Sim. Porque o estacionamento das frentes frias ele tem se ocasionado muito sobre a região central do Rio Grande do Sul. As frentes ficam mais estacionárias aí, mais tempo, né? Sim. Então, e as novas frentes que chegam, elas são realimentadas a frente, né? Sim. Com novas massas de ar úmidas, né? Entendo. Então, esse é o fenômeno que acontece. Queria de novo, professor, tocar nesse assunto da questão das temperaturas. Não tem como a gente, por exemplo, hoje, em outubro, prever a que temperatura limite vai chegar a água do Pacífico nessa região quase que equatorial ali, para saber mais ou menos se ele vai ficar 4, 5, 2, 3 graus acima da média. Acredito que o INMET, o INPE no Brasil, a NASA, eles têm condição, né? Condição de instrumentos e modelos para fazer isso. Sim. Eu não saberia dizer no momento, né? Perfeito. Afirmar com certeza, né? O fato é que nós a gente tendo uma temperatura muito próxima de 30 graus, ultrapassando 30 graus, por exemplo, nessa região equatorial do Pacífico, a tendência, pelo menos a história mostra isso, é de que venhamos a ter um efeito, no caso do El Niño, muito forte, de moderado a forte. Sim, moderado a forte, né? Então, muitas vezes ele mesmo sendo forte, a ação dele não se traduz forte lá, né? A diferença de temperatura. Outros fenômenos da dinâmica da atmosfera faz com que ele não seja tão intenso na região aqui, né? Perfeito. Isso é muito relativo. É misteriosa. A natureza, ela surpreende sempre, né? Sim.
surpreende. Mas já se consegue um grau razoável de previsibilidade, né? Fica então, na verdade, o alerta, professor, para as autoridades, principalmente para as autoridades que acompanham, que monitoram, que auxiliam a população, digamos assim, menos protegida, né, desses efeitos climáticos, para que fiquem alertas justamente para esse fato de que nós devemos ter a intensificação, inclusive, do fenômeno El Niño nos meses de novembro e dezembro. Geralmente é nesse período, né? É nesse período. É o pico máximo, né? E como esse ano ele se adiantou, vamos dizer, né? Houve um adiantamento, né? Que não é tão frequente. Então existe isso. Agora, a população, as autoridades, eles devem prever isso, né? Eles devem prever e se prevenir, né? Porque isso aí vai acontecer de novo. E geralmente passa esse período e tudo é esquecido, né? Então não há uma preparação para um eventual uma nova catástrofe. Uma nova catástrofe, né? Tá certo. Então, professor Buriol, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Unifra. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Olha só, a Receita Federal deposita nesta quarta-feira, dia 15 de outubro, os valores correspondentes ao 5º lote de restituição do imposto de renda. Cerca de 1.200.000 brasileiros receberão o crédito bancário na conta que informaram a partir da declaração. E se você tem direito, poderá consultar com o número do CPF se o seu nome está entre os contribuintes contemplados. Para fazer a consulta, basta acessar o site da Receita Federal, o receita.fazenda.gov.br, ou ainda ligar para o Receita Fone pelo número 146. A seguir, o Centro Universitário Franciscano cedia a oficina de atenção primária à saúde em Santa Maria. 1 minuto e nós já voltamos com o Jornal da Unifra. Aqui, estamos em busca de nossos sonhos. Conhecemos pessoas com interesses semelhantes e ideias diferentes. Estudamos nossas matérias preferidas, aprendemos, debatemos e construímos. Agora é fazer o presente para se alcançar o futuro. Aqui, estamos vivendo nossas aspirações. Vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até 26 de outubro pelo site unifra.br. Prova única 1º de dezembro. Vestibular de verão. Viva suas aspirações. O Centro Universitário Franciscano cedia até esta quinta-feira a primeira oficina de planificação de atenção primária à saúde. O encontro busca a qualificação dos gestores de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS. Discutir o papel da atenção primária em saúde e disponibilizar apoio técnico às equipes gestoras municipais. Este é o objetivo da oficina de planificação da atenção primária em saúde. A cidade de Santa Maria foi escolhida para dar início às atividades propostas pela Secretaria Estadual de Saúde em parceria com a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde. A gente está fazendo o que a gente chama de oficina mãe, onde a gente tenta sensibilizar os gestores municipais da importância desses projetos. São projetos que o município vai escolher aderir ou não. Num segundo momento vão ocorrer 6 oficinas aqui na região, e aí sim, nessas oficinas o público-alvo vai ser idealmente todos os profissionais da atenção básica. O plano de ação de cada município para o seu fortalecimento da atenção básica vai ser construído juntos com os profissionais e os gestores do município. Durante o encontro também será apresentado o projeto Qualifica APS, que busca capacitar a atenção básica no Rio Grande do Sul. A programação conta ainda com a assinatura de protocolos de intenções entre a Secretaria Estadual de Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e as secretarias municipais da região. As pessoas têm que entender que a atenção primária ela é estruturante do sistema de saúde. E aí reside a primeira dificuldade, porque isso é cultural. O Brasil ainda centra muito a sua atenção de saúde na figura do médico. E a abrangência da atenção primária no mundo todo tem se mostrado eficiente. Portanto, o primeiro desafio é a gente conseguir mudar, na verdade, esse pensamento sobre a atenção primária.
A abertura da oficina foi realizada no Salão de Atos do Conjunto 1, no Centro Universitário Franciscano. Gestores dos 32 municípios que compõem a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde participam das atividades até esta quinta-feira, 15 de outubro. Essa planificação agora apoiada pelo Estado vai potencializar as nossas ações da atenção básica e principalmente o que nós queremos culminar com a ampliação das estratégias de saúde da família, que é essa a nossa finalidade também, ter uma cobertura maior de estratégias de saúde da família no município. Essa formação para a atenção primária ou a atenção básica, ela além de dar informações, ela precisa trabalhar também muito mais essa questão da atitude, do envolvimento, da disposição, do trabalho em rede, enfim, é o novo que a cidade, a região, o Estado estamos precisando para qualificar o atendimento à população. Olha, daqui a pouco, às 8 da noite, vai ao ar na Rádio Web Unifra o programa Informação, e quem antecipa os destaques para a gente é o Pedro Correia, que hoje está aqui no estúdio com a gente. Olá, Pedro, tudo bom? Tudo bom, Gereta? Tudo certo? Quero saber os destaques da informação. Bom, Gereta, os destaques da informação são muitos, entre eles a chuva, que é uma possibilidade aí de 100 milímetros até sexta-feira. Já tem gente desabrigada no estado, já tem pontes aí que estão estragadas e mais chuva vai dificultar bastante aí a população. Também vamos falar sobre a greve dos bancos. Gereta, tem 24 mil bancários paralisados em todo o país. Bastante gente, né, cara? Muita gente. E eles reivindicam 5,7% de aumento e 16% também, 5,7% de aumento real e 16% de aumento. E ainda vamos falar sobre o prédio da Kiss lá. A empresa, que é a dona do prédio, está querendo fazer um hotel no lugar e aí está gerando uma baita polêmica na cidade. Tudo isso vai ao ar às 8 horas da noite no programa Informação, pela Rádio Web Unifra, no site radiounifra.org. Tá, e hoje você vai dizer um abraço de areta ou não vai? Não, hoje eu não vou dizer um abraço de areta. Bom jornal. Tá certo, obrigado. Grande abraço, hein, Pedro? Olha só, seguir as informações do esporte. Antes você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira. Vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até 26 de outubro pelo site unifra.br. Prova única 1º de dezembro. Vestibular de verão. Viva suas aspirações. O Jornal da Unifra destaca o esporte nesse terceiro bloco. Durou 27 dias a permanência de Carlos Trindade Santana como presidente do Rio Grandense. E quem explica essa reviravolta nos bastidores do Clube Esmeraldino é o José Quintana Júnior, que está aqui hoje. Tudo bom, Quintana? Tudo tranquilo, Gereta. Quintana, o que deu para apurar aí rapidamente sobre essa renúncia do presidente do Rio Grandense, hein? Surpreendente, né? A gente trouxe ele recentemente no Central do Esporte, programa de esportes, toda terça-feira aqui na TV Unifra, onde ele se mostrava bastante firme e bastante motivado para fazer que a gestão do Rio Grandense desse certo dessa vez, que fosse uma gestão que ia conseguir englobar todos os problemas e tentar de forma unificada, ou seja, trazer dirigentes da velha guarda, trazer os novos dirigentes, os apaixonados pelo Rio Grandense, para juntos conseguirem resolver os problemas do clube e tentar, passo a passo, levar o time para a primeira divisão. Desde o fim dos anos 70, o Rio Grandense não sobe para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, pois 27 dias após assumir de fato o Rio Grandense, ele acaba deixando o clube, entrega uma carta de renúncia, e o que chama bastante atenção é que o problema maior é financeiro. No programa Central do Esporte ele tinha essa consciência das dificuldades, mas parecia que o problema político era o maior problema do Rio Grandense. A gente vinha num momento de crise, a Elisete Flores tinha abandonado, entregue o cargo da presidência do Rio Grandense por causa de um atrito com a Associação Amigos Rio Grandense. Sim. Até o presidente Carlos Santana teria deixado bem claro que a associação era a segundo plano, talvez a associação até não seria mais responsável pelas categorias de base do clube, e 27 dias ele deixa o clube. Por quê? Segundo ele,
a crise financeira é muito grande. Existem cerca de 200 a 300 mil reais só em dívidas trabalhistas. E o outro problema está relacionado à categoria sub-19, e é aí que preocupa. Rio Grandense é um dos times que vem fazendo uma das melhores campanhas nessa competição, a sub-19, a Copa FGF, só que o clube não está devendo. Bom, subentende comissão técnica, Feliciano Corrêa, preparador físico, e a cada jogo a despesa é a seguinte: quando o jogo é em casa, cerca de R$ 1.500 cada jogo em casa, entre ambulância, arbitragem e a segurança do estádio. O jogo fora é o dobro do valor, porque ainda precisa gastar com a alimentação dos jogadores, com o transporte. Então o Rio Grandense se encontra numa situação que a competição atual vai aumentando esse problema dos prejuízos. E o presidente ele não deixa claro, porque dá para ver que ele não quer deixar com mais atritos, ele não quer tornar público os atritos internos do clube, mas ele deixou bem claro o seguinte: foi falta de apoio. Ele se sentiu sozinho nessa briga contra as finanças do clube e sem apoio ele preferiu melhor deixar o clube na situação, porque seria um desgaste muito grande. Assumir esse histórico da dívida e encarar esse problema momentâneo atual. Claro, é claro, Quintana, que é difícil, a gente não acompanha diariamente lá para saber de que maneira as coisas acontecem. Agora é muito estranho assim que em menos de um mês uma pessoa que se mostrava, como você dizia, no Central do Esporte aqui na TV Unifra, motivado para comandar o clube, até por uma situação, ele havia assumido o clube após uma situação muito semelhante da qual ele está deixando o clube, né? A presidente anterior, no caso a mandatária anterior também renunciar ao cargo e tudo mais. Quem será que vai ter, até vou usar a palavra coragem daqui a pouco para assumir o Rio Grandense? Fala-se em algum nome de bastidor? O que dá para se antecipar de tudo isso, Quintana? Eu acho que o mais importante que nomes nesse momento é ter certeza que o Rio Grandense vai seguir adiante. Porque se a gente para ver o cenário, 2 presidentes abandonam o cargo em questão de 2 meses e meio. O clube tem dívidas trabalhistas, o clube tem dívidas em relação à equipe da Sub-19 e não tem fortemente um esquema, ou seja, um grupo de dirigentes que está disposto a ter um projeto a médio e longo prazo, parece-me que a situação hoje é: será que o Rio Grandense segue com as portas abertas? Falta rumo, será? Nesse momento parece que sim, Jareta. Parece que a situação de bastidor é tão grave quanto um momento parecido, semelhante que a gente vive em Brasília, em termos de política, onde o Brasil enfrenta um problema econômico de grande gravidade, mas a gente vê um problema no cenário político talvez maior, que é a questão econômica. Me parece que no Rio Grandense o problema interno entre dirigentes, filosofias, formas de trabalho, fez com que essa questão econômica do clube se tornasse quase que inviável para manter o Rio Grandense nos próximos anos. Já que você falava da Copa FGF, falava também do Rio Grandense, é uma das equipes que tem uma das melhores campanhas nessa competição. O Rio Grandense teria um jogo realizado nesta quarta-feira, acabou sendo antecipado para terça, mas o adversário não veio. Explica melhor pra gente isso aí, Quintana. Ficou muito bem explicada essa história, né? É, estranha a situação. O Rio Grandense, como o Gereto falou, teve um jogo antecipado para esta terça-feira contra a equipe do Veranópolis. O Veranópolis teria tido um problema na estrada com o pneu e voltou para a Serra Gaúcha. A questão é que não avisou ninguém. Ninguém do Veranópolis fez questão de avisar a federação que não sairia o jogo, não avisou o Rio Grandense. O Rio Grandense estava a postos para jogar, o Veranópolis não apareceu e o árbitro relatou em súmula que parece que teria havido um problema com o Veranópolis de fato na estrada, não há como comprovar esse problema na estrada e o Veranópolis não veio. Agora é aguardar o julgamento da Federação Gaúcha de Futebol para saber se o Rio Grandense ganhou os 3 pontos por desistência do Veranópolis ou se esse jogo terá uma nova data. De certo, fim de semana no sábado, se o São Pedro deixasse o tempo colaborar, o jogo contra o Passo Fundo. As últimas 3 rodadas do Rio Grandense, as 3 foram adiadas. O Rio Grandense não entra em campo já há algum tempo. Eu acho que isso pode, essa questão de bastidores e mais essa questão de campo, ou seja, os problemas de tempo, jogos adiados, agora vai depender dos tribunais também, pode atrapalhar um pouco o trabalho do técnico Feliciano Corrêa, que nada tem a ver com isso. Sim, e veja que responsabilidade também do tribunal, porque o tribunal daqui a pouco, a decisão que ele toma, ele pode mudar a primeira colocação do grupo do Rio Grandense e o grupo F, porque tanto Veranópolis quanto o Rio Grandense brigam ali pelas primeiras colocações. Daqui a pouco quem ficar com os 3 pontos da partida acaba assumindo a liderança. Eu acredito que só o Rio Grandense possa ganhar esses 3 pontos. O Veranópolis, se ganhar no tribunal, seria a realização do jogo em uma outra data. Tá certo. Quintana, obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço, uma pena com más notícias, né? Uma situação conturbada. A gente gostaria que fosse por um momento um pouquinho melhor, mas vamos torcer por notícias melhores. O Jornal do Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Aproveite e acessa lá. Um grande abraço a todos. Até mais.